Mais ou menos. Dá um ajuste aqui. Como é que é põe médio aqui? Ei. Alô? Você sabe... Ah, aqui tá mais brilhante. Deixa minha voz aí igual do Martim da Vila, por favor. Gente, boa noite a todas e a todos. A gente vai começar esse encontro de hoje ouvindo um recado de uma de da nossa participante, a Jo, que não pôde, ela é madrinha aqui desse evento, Terça Esquerda, participou lá nos primórdios do Terça Esquerda, e ela não está presente, mas gravou pra gente uma mensagem, a gente vai ouvir brevemente. Terça Esquerda, olá querido Zito Vieira, vocês vejam, eu estou aqui no aeroporto de Brasília, já estava agendado para eu ir aí conversar com vocês, viver esse convívio extremamente agradável que é a Terça Esquerda, mas lamentavelmente eu tive que vir acompanhar a nossa pré-candidata Manuela Dávila para uma audiência com o comandante do Exército, General Vilas Boas. Estava na agenda, eu tenho uma relação muito próxima com as Forças Armadas e tive que vir. Foi uma conversa importantíssima. Partido Comunista do Brasil e o comandante do Exército. Discutimos sobre um projeto de país, sobre a necessidade de pensar o desenvolvimento, de coesionar os brasileiros e brasileiras para construir algo novo. E foi uma oportunidade também da nossa Manuela Dávila dizer o que o PCdoB apresenta nessa campanha eleitoral. Vocês vão estar aí discutindo, vendo os desafios, e nós temos certeza de que este país vai reencontrar o seu caminho, seu povo vai retomar a democracia e a soberania. Por isso, olha, abração, não sei se dá tempo de eu chegar aí e ir, mas grande abraço para todos e todas, Lula livre e Manuela pré-candidata a presidente. Então, um segundinho só, professor Zito. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a presença do André Sodré, aqui representando com muita ênfase o PCdoB aqui de Venda Nova. Eu gostaria de agradecer também a presença do Manuel Zito, que o senhor Manuel, ele sempre nos brinda, gente, com esse texto aqui, ó. Ele sempre nos brinda com esse texto, que é um texto da conjuntura. Ele elabora esses textos aqui e traz para a gente de uma forma muito cuidadosa. E é uma leitura muito proveitosa, Zito, para entender um pouco do Brasil, né, desse momento difícil. Então, ele faz isso por nós, assim, ele meio que filtra as informações e traz para a gente ler. Viu, professor Manuel? Muito obrigado. E a notícia também é que ele passa a ser colunista nosso da página Terça Esquerda. Ele vai publicar... Ele vai publicar agora semanalmente, o Saulo vai ver essa periodicidade para a gente publicar os textos do professor Manuel. E o último agradecimento, antes de passar a palavra para o Zito, palestrante da noite, agradecer o presidente do Glauber Gustavo aqui, que é um sujeito muito importante para a região, Zito, e eu sempre convidava, ele ficava relutante, né? E agora nos brinda com a presença e eu tenho certeza que ele vai colaborar com o debate de hoje.
Gente, o Zito, a história dele se confunde com o PCdoB de Belo Horizonte, militante de longa data, que a gente tem muita felicidade de contar com sua experiência aqui, viu, Zito? Também muitos serviços prestados aí, seja no âmbito da prefeitura, do governo do estado. Você vai poder contar pra gente aqui, pegar o caminho que você quiser nessa palestra, ou falando da sua história, mas como foi anunciado lá, dizer um pouco da perspectiva do PCdoB para a gente retomar essa democracia no âmbito federal e também aqui no contexto de eleições estaduais, com o Pimentel ou em outros caminhos. A gente está muito ansioso para ouvir suas palavras. Muito obrigado, Zito. Uma salva de palmas, por favor, gente. Bem, pessoal, boa noite, amigos e amigas. Primeiro, eu dou o maior valor a esse projeto, que aqui de forma tão afetuosa, carinhosa, digamos, responsável, essa turma especial de irmãos e irmãs, brasileiros e brasileiras, escolheram um nome tão sugestivo e ao mesmo tempo tão carregado de conteúdo e coragem, que é implantar um projeto de terça à esquerda. É bom anotar, e tem a ver com o que eu vou falar, terça à esquerda. Alguém poderia dizer, pô, mas que pretensão, terça à esquerda. E portanto está aqui, digamos, o grande valor dessa escolha, a meu ver, porque a escolha encerra um conteúdo, e falo em seguida disso. A terça esquerda encerra um conteúdo, isso não é pouca coisa. Bom, mas antes disso, quero dizer que a nossa querida Jo, a nossa deputada, capaz, competente, corajosa, não disse, mas eu falo em nome dela, pré-candidata a senadora por Minas Gerais. De fato, ela não poderia faltar a essa audiência em Brasília quando se fala de um general do quilate, do perfil, de um compromisso com o Brasil soberano, essa pátria forte, essa pátria nação, essa pátria democrática. O Vilas Boas é esse homem das Forças Armadas que tem um convívio, uma relação direta com toda a direção nacional de nosso partido, especialmente com toda a nossa bancada. É comum a nossa bancada receber homenagens, comendas pelos seus serviços prestados à Força Armada Brasileira. Não é aqui o assunto, né, Marquinhos? Não é o assunto, mas me permita um parênteses. Para nós, companheiros e companheiras, a Jo brincou, pô, o Partido Comunista sentado com o general, nesse momento em Brasília, né? Pô, mas alguém, mas quem diria, né, Zito? Pode isso, né? É possível isso? Claro, é possível, companheiros e companheiras, porque a rigor, no nosso conceito, não se pode construir uma nação cultural, econômica, ambientalmente sustentável, soberana, com saúde pública, com educação pública, com a gente brasileira empregada, se a gente não tiver também Força Armada poderosa e organizada. É o conceito de nosso partido. Portanto, a gente olha a história para frente. Obviamente, é claro, não concordamos, temos crítica a um passado difícil que vivemos. Eu não peguei o tempo de nossa Jo, 9 nomes que teve para correr, esconder e tudo mais. Está aqui o nosso Luiz do Cavaco, filho, vou falar, obrigado Luizinho pela presença aqui, entende? Mas esse é um passado, é uma fase difícil, que nós lutamos para não mais repetir. Portanto, não se pode olhar a história do país apenas com esse olhar para não se repetir mais o que ocorreu, mas levar em conta que essa geração de novos oficiais, de generais,
No caso, ele não é tão novo assim mais, mas é um homem de vocação, de comportamento e conduta e conceito democrático, o general Vilas Boas. Lamentavelmente, passa um momento difícil da sua vida pessoal, porque enfermo de uma doença degenerativa, só Deus para manter essa alma viva, esse cérebro, esse intelectual de Força Armada vivo conosco. Então, fechei o parênteses. Então a Ju está lá falando com esse homem especial da Força Armada Brasileira. Para nós isso é muito especial e nada mais justo e adequado da Manuela estar. Bom, esse é o parênteses. E aqui então a nossa noite, e ao elogiar e falar do valor da terça esquerda, o meu papel, vamos chamar aqui de uma prosa mineira, né, Marquinhos? Uma prosa mineira, uma prosa política. E eu, como sociólogo de formação acadêmica, de um militante político do meu único e primeiro partido, o PCdoB, me orgulha muito essa condição, porque na base disso invoca uma permanência, invoca uma coerência, invoca uma fidelidade. Eu quero falar disso, ou seja, essa plateia seleta que eu tenho participado aqui quase sempre é uma plateia de massa crítica avançada. E nada melhor, quando você dirige a uma plateia de massa crítica avançada, você falar de coisas importantes, de coisas de fundo. Pois bem, amigos e amigas, como pensa o PCdoB hoje na grave crise brasileira? Esse é o nosso tema, é o nosso assunto. Como pensa e o que indica o PCdoB? Primeiramente, é importante, sempre nessa hora, a gente levar em conta que qualquer nação no mundo, seja ela no continente sul, europeu, asiático, africano, nenhuma nação no mundo ela se desenvolve se não tiver um projeto nacional dela, que leve em conta os seus valores, a sua potencialidade, o seu povo, o seu mercado interno. São essas variáveis. Nenhuma nação no mundo ela fica nação ou desenvolve enquanto nação se não tiver um projeto de soberania nacional. Isso é fundamental. Na base da soberania invoca tudo isso: a economia, é a cultura, é a universidade, é a ciência, é isso e é aquilo. Outro dia, falei agora com os amigos que chegaram, um desembargador amigo me indicou para um grupo de universitárias e universitários, quarto período de Direito da PUC, para então lá falar, numa sala de aula de 40 alunos, quarto período, do comunismo. Foi esse o grupo. E fui para lá então falar do comunismo. Pois bem, e nessa fala, quando eu chego, está lá um grupo de alunas e um aluno, 6 do grupo, e vai e faz uma apresentação, a meu ver, sem nenhum rigor intelectual, e faz praticamente o famoso copiou-colou, e apresenta-se um trabalho, horroroso, sem nenhuma honestidade intelectual, e coloca lá então aquelas imagens assim, triste, como se o comunismo, a experiência socialista do mundo, ela sei lá, o nazismo, o zismo, e foi colocando aquelas imagens de Guerra Fria horrorosas, que não tem nada a ver com a realidade objetiva. E ali então, eu deparei com aquela cena, eu falei, meu Deus, eu estou no PCdoB há 33 anos, sou dirigente há 28 anos, eu vou falar o que aqui? Aí eu pedi licença então, na minha fala, a esse professor, desembargador, e as minhas meninas, eu vou falar aqui um negócio mais solto para vocês, me permita, mas eu não posso concordar com isso que vocês falaram aqui. O meu grupo, que eu, em tese eu defenderia o grupo, mas eu não posso concordar com isso. Ou seja, o comunismo ele é tão especial, ou ele é tão nobre, ele é tão fantástico que não existe comunismo no mundo. É uma ideia fantástica, nobre,
a cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Isso é uma utopia, é uma ideia fantástica. É tão fantástico que não existe. Agora existe o socialismo. Esse existe, né? Foi a nossa conversa aqui agora há pouco. Esse existe. E fui dando alguns dados, não vou cansar vocês. Mas é muito razoável quando você pega o Vietnã crescendo 6,7%. Soberania total. E prevalece na economia vietnamita tecnologia de informação, né? E fala em seguida de Brasil sobre isso. Esse é o diferencial do Vietnã. Ou você pega uma China com seu modo operante específico. A China cresceu 20 anos, 11% de PIB. Ou seja, a China, 40% do PIB é investimento na China. Mas o que é a China? Eu volto. A China é projeto nacional. Nada de comunismo, não é isso. Há um projeto nacional socialista chinês. E vai distribuir renda. Aquele mundo de país, população de 1 bilhão, chega a 400 milhões de seres humanos, e vai dando conta desse povo, que até outro dia não tinha uma geladeira, não tinha, né, um fogão. E essa é a China, é isso. Não tinha há 5 anos atrás. Então vai chegando essas coisas no interior chinês, porque estamos falando de 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. Como dar conta disso? E as piadas, não, lá tem barata, lá tem não sei o que, lá tem escorpião. Bom, passei 30 dias na China, estudando a economia chinesa. E o segredo chinês é esse, é ir buscando no interior da China o melhor do talento chinês para diminuir as desigualdades chinesas, porque tem uma carta que surgiu. Portanto, isso que a gente está olhando hoje, dado de hoje, de crescimento chinês de 7,7%, é uma decisão do Partido Comunista Chinês para não crescer 11% mais. O crescimento de 11, 12, 20 anos ininterrupto estava gerando uma desigualdade profunda na China. Portanto, é decisão planejada. Aliás, hoje já é a economia, pai e passo, a maior economia do mundo, maior dos Estados Unidos. Entende? Por isso a briga do Trump e tantos outros. Perfeito? Mas esse é um parênteses. Eu quero dizer o seguinte, eu citei o exemplo vietnamita e chinês, para dizer, poderia citar o exemplo russo. A Rússia, depois de muito tempo, cresce 8% de PIB. O que tem na Rússia do Putin? Tem projeto nacional na Rússia do Putin. Se lembra na abertura da Copa do Mundo agora? Quando o Putin fala, ovacionado naquele estádio, esse homem foi reeleito por 77% dos votos. O que tem na Rússia? Não é a Rússia socialista e comunista, é outra coisa. Mas tem na Rússia um projeto nacional. Entende? Tem na Rússia um projeto nacional. Ou poder citar no projeto nacional. Ou por muito tempo, na guerra bélica e de defesa, os Estados Unidos quis lançar o primeiro helicóptero mais moderno do mundo, numa disputa geopolítica e de geodefesa com a França. Quem lançou o primeiro e melhor, e mais equipado, e mais moderno helicóptero do mundo foi a China. Não foi os Estados Unidos, não foi a França. Já na disputa de ambos, foi a China que lança. Coincidentemente, eu estava lá há 5 anos atrás, vivendo o lançamento desse equipamento moderno e fantástico, né, de um helicóptero de ar, de mar, enfim, né, de terra, de ar. Bom, então, eu quero dizer aqui que esse conceito forte, essa ideia forte de projeto nacional. Volta aqui ao Brasil. Portanto, o que falta para nós, amigos e amigas, na pergunta do Marquinhos? O que falta para nós é um projeto nacional de desenvolvimento econômico. Nós não temos um projeto nacional. Não é razoável um país como o nosso, de 208 milhões de habitantes, essa economia evoluir 108 anos no quesito investimento. Nós estamos investindo 15% de nosso PIB. Quando com Lula investimos, no segundo Lula, estou simplificando, tá? Nós investimos 19% de PIB, numa necessidade já de 23% de PIB. Era a nossa tese.
Mas veja bem, companheiros, o fato da gente investir 19% de PIB no Brasil e na nossa economia deu conta de uma mobilidade social fantástica. 30 milhões de brasileiros vestiram mais, estou simplificando, tá? Comeram mais, viajaram mais, não é assim que o Lula gosta de falar? Mais de uma refeição dia, filho de lavadeira de vaqueiro virou dentista, filho de lavadeira virou médico, essas coisas que a gente escuta, isso é verdade. E nós temos que bater assim no peito, isso é um orgulho nosso, isso ocorreu no Brasil, isso é dado. Nós ousamos construir um submarino, movido a energia nuclear, não um submarino de guerra que não pode, ou de combate de guerra, dado acordos internacionais, mas nós fomos capazes de produzir, ou estamos construindo um submarino movido a energia nuclear. Só faz isso, companheiros, vocês vão entender o que eu quero dizer, só faz isso quem tem projeto nacional. Se lembra quando nós descobrimos o pré-sal? Se lembra disso? Companheiros, quando o Brasil descobre o pré-sal, é recente, dado a capacidade, a inteligência, o investimento do Estado Nacional na engenharia da Petrobras, desse talento, desses homens que orgulham o Brasil. Quando descobre o pré-sal, a primeira ação americana foi colocar o navio da quarta frota percorrendo os nossos mares e já avançando fronteira. Eu falo isso sem arrepio. Nós tínhamos na presidência da Agência Nacional de Petróleo nada mais do que um comunista de ferro chamado Haroldo Lima Bahia. O Haroldo conversava com Lula de manhã, de tarde, de noite. Toda essa política de partilha, me permita aqui, sem nenhuma, falsa modéstia, mas com humildade que merece o tema, o Haroldo elaborou toda, o engenheiro que é, o intelectual que é, e o presidente Lula deu toda a autonomia para o Haroldo Lima, que vem a quarta frota americana, Viu como é que, bom, é outro assunto, não é todo o conceito ainda de Estado Nacional. Eu espero não me esquecer desse aspecto, porque eu quero voltar aqui ainda à questão do golpe, à questão da Petrobras. Não vou esquecer disso. Mas eu estou citando esses itens para fortalecer essa ideia forte minha, ou a ideia força aqui. A ideia força é que bastou a gente ter um pouquinho de ideia de Estado Nacional que veio agora. Aqui está a questão. Bastou ter um pouquinho de ideia de Estado Nacional. Estado Nacional invoca investimento, invoca crescimento, invoca ciência e tecnologia, invoca educação. Na partilha do pré-sal, se lembra do grande debate do movimento estudantil e social e educacional, 10% do pré-sal iria para onde? Companheiros, quando a gente fala que houve então, portanto, o golpe no Brasil, que é um golpe mesmo, interromper um ciclo histórico vitorioso, interromperam isso, porque nós não temos uma elite, vou chamar, vou usar aqui um palavrão, não sei se existe isso, sem o rigor aqui teórico ou intelectual, mas nós não temos uma elite nacional, uma elite nossa. Essa elite é elite de frente para a Europa e de costa para nós. E falo de Minas. Então, no geral, quando você pega uma base de Alcântara, que acabou de receber uma visita americana agora, Alcântara é o local de geoespacial do mundo, o melhor do mundo para lançamento de satélites. Pois bem, aquele incidente, o crime que houve, o incêndio em Alcântara foi premeditado, organizado, planejado, com agência de fora, entende? Acabaram de chegar aqui agora em Alcântara. Ou poderia citar um outro, para desmontar o argumento do golpe e colocar no lugar o nosso argumento de Estado Nacional, né? Desmontam o argumento deles. Por que a crise do combustível? Então, dialogo com o pré-sal.
Por que a crise do combustível? A crise, amigos e amigas, na base da crise está objetivamente um caminho para entregar a Petrobras. A entrega da Petrobras não dialoga com o Estado Nacional. É essa a questão. Ó. Ou seja, quando você então busca fazer a paridade internacional do nosso valor de combustível com o dólar, a paridade internacional para fragilizar a cadeia produtiva do petróleo no Brasil. Tanto é que nós importamos 30% do dólar diesel, importando 80%. De onde? De onde veio os 80%? Perfeito? Vocês sabiam que há 38 anos nós não temos nenhuma refinaria construída no Brasil? Há 38 anos. Já era descoberta do pré-sal, não houve tempo para nós, né? Então não tínhamos a decisão de governo, não é? Nós tínhamos a decisão de multiplicar mais refinarias. Nós não estamos refinando, paramos de refinar. E quando você para de refinar, o que ocorre? Aumenta-se o preço. Na malandragem, o que faz o Temer? Dolariza. Ao dolarizar, então você está vendo aqui essa prática de um preço internacional que nós não temos condição dessa prática. Por que cito? Cito que a caminhar para entregar a Petrobras não dialoga com o Estado Nacional. Esse Estado Nacional, ou o projeto nacional que nós, bom, PCdoB, né, o nosso irmão PT e tantos outros, né, que dialogam com esse sentido. Então eu queria com vocês, nessa primeira parte, aqui deixar marcado em nossa conversa que é fundamental retomar desenvolvimento. 15% de PIB, companheiro, de investimento, é uma involução de 108 anos. Nós evoluímos 108 anos. Quando projeta um crescimento de PIB de 1% esse ano, o ano perdido, o ano passado, esse ano, né? Isso revela o quê? Revela que nós estamos perdidos. Nós não temos inclusão social, nós não temos geração de emprego, nós não temos renda, nós não temos, se não temos geração de emprego, não temos renda, nós aumentamos a desigualdade social. Batata é isso. Não tem PIB, não tem investimento, não tem emprego, tem desigualdade social. Estamos diante de 27 milhões de desempregados. É o dado. Não estou inventando. Qualquer menino, qualquer filho, qualquer filha que entrar na internet hoje vai achar lá um dado que de 27 milhões de desempregados no Brasil. Contra 22 milhões de empregos gerados por nós, no nosso ciclo vitorioso. É nessa base que você vê as famílias sendo desorganizadas. A crise está aí, o desespero está aí, o povo machucado está aí. Porque a cada desemprego, a cada chefe de família, a cada mãe, a cada pai que não tem um salário mensal, ocorre o quê? Desespero. Nunca se matou tanto, nunca se morreu tanto nas vilas. Entende? Nunca. Acabei de fazer agora um arrastão, no bom sentido, na mão dos pobres. Sitiada pela polícia militar. Sitiada, completamente sitiada. Acabei de fazer um arrastão agora no Morro das Pedras. Acabei de fazer outro arrastão na Vila Aparecida. Nesse mês fiz 3, no bom sentido. Beco a beco. Beco a beco. Os dados são assim, alarmantes de morte da juventude. Entende? Esse é o Brasil que nós estamos deparando. Entende? Esse é o Brasil. Bom, então eu queria com vocês dizer isso, essa questão do nosso conceito. E portanto é essa narrativa, são essas preocupações que a Manuela vai percorrendo o Brasil, discutindo esse Brasil. Minas Gerais. Minas é uma situação muito engraçada. Muito engraçada, não é engraçada, não tem nada de engraçado aqui, não é? Tem de preocupação e desafio, não é? Deixa eu tirar o engraçado, não é? É o modo de dizer. É um gigantesco estado de 20 milhões de pessoas, né? Agora com a economia, né, totalmente comprometida. E por que a economia de Minas é totalmente comprometida? Porque a economia que nasceu manca e continua manca. É a economia que depende apenas de commodity agrícola e mineral.
Quando você faz a pesquisa, como fizemos agora com a Codemig, no convênio com a Fundação João Pinheiro, você vai dando conta que o nosso dinamismo é muito acanhado, o perfil do nosso empresariado mineiro é muito acanhado. O mineiro só investe se tiver certeza absoluta do retorno, ele não é homem de investimento, né? Essa nossa FIEM é muito acanhada, entende? A desigualdade social em Minas nunca se falou, nunca resolveu. Então você pega o Jequitinhonha, tem o menor IDH do estado, mas você pega Ribeirão das Neves, é o menor IDH de todo o estado, é Neves. Então o Triângulo não fala com a Zona da Mata, o Norte não fala com o Sul, o Oeste não fala com o Triângulo, e é um estado então sem esse projeto. E nós, lamentavelmente, não demos conta disso. Não deu tempo de dar conta disso, dado o grave impasse financeiro e econômico do estado. Não deu conta. Não é que nós não temos cérebros intelectuais, pensando, temos, mas não deu conta. 9 bilhões e meio de déficit, perfeito? Então, portanto, qual é o segredo então para Minas? Ainda no rumo do projeto nacional. Então, Minas precisa voltar a ser segunda economia nacional. É uma questão imperiosa, voltar a ser a segunda economia nacional. Ela, quando fala primeira, porque tem São Paulo. São Paulo está 40, 50 anos à frente da gente. Não vou debater isso aqui agora, mas pelo menos superar o Rio de Janeiro. E nós temos condição disso. Onde está o segredo dessa retomada? Está, companheiros e companheiras, na mais absoluta necessidade de agregação de valor aos nossos produtos, seja da commodity agrícola e mineral. Não é razoável chegar na China, como eu vi, no posto de Baustel, os nossos navios chegar atracados de minério de ferro e voltar lá aço laminado. Isso não é razoável. Agregação de valor. Não é razoável esse estado produzir 25% de todo o café do planeta e ir para a Alemanha esse café e voltar para lá totalmente beneficiado, com alto valor agregado. Ou seja, não é esse país que produz 50% do café do mundo, 25% sai de Minas Gerais. Perfeito? Não é razoável a gente sair a nossa manga do Jaíba Norte, a nossa manga do Jaíba Norte sai toda sexta-feira, containers e mais containers para a Europa, e na segunda-feira a Holanda, a Suíça está chupando a nossa manga do Jaíba. Perfeito? Qual é o valor agregado? Entende? Não tem valor agregado. Ou as fazendas que temos de excelentes profissionais, técnicos, aqui, que pega o nosso café, mais uma vez, vai para a Europa, né? In natura, não pode nem colocar made in Brasil. Não, vai clandestinamente. Entende? Não é razoável uma situação dessa. Bom, qual é o segredo de Minas? Minas tem que investir, não é, na indústria criativa, na moda, no design, no cinema, no turismo, na gastronomia. Minas tem que partir para isso. Minas dialoga, ela é semelhante com a França. Essa indústria criativa ela tem que ser potencializada. Minas precisa de investir mais nos nossos cientistas da UFMG, na nossa tecnologia. Sabia que a Codemig, que até pouco tempo eu fui diretor, a Codemig investe na UFMG hoje 25 milhões ano no projeto do grafeno. O grafeno, companheiros, é o metal do futuro, 1000 vezes mais veloz do que o cobre. 1000 vezes mais veloz do que o cobre. Está saindo da UFMG. E sabia que durante toda a década passada, os nossos cientistas jovens, intelectuais, cientistas da UFMG, foram em grande número para Singapura, para produzir o grafeno lá? Entende? Para produzir lá e não aqui. Então esses cientistas estão aqui. Então é decisão de Estado. Vocês sabiam que aqui em São José da Lapa, nós temos a IAS, e a Codemig tem 15% desse investimento. A IAS hoje está centralizando toda a manutenção das turbinas de avião do Brasil e chegando motor de avião da Rússia para ser cuidado nos nossos laboratórios em São José da Lapa. É uma coisa fantástica. E que nós produzimos
um dos melhores helicópteros do mundo. Codemig, Elibras, tecnologia francesa, com acordo de transferência de tecnologia, está em Itajubá. Ou que nós estamos aqui na Iveco, Sete Lagoas, e vi isso no Rio de Janeiro, representando o governo de estado, a Feira Internacional. Eu vi lá os nossos tanques de guerra produzidos aqui, para 12 fuzileiros. A gente não fica a dever nada para a Inglaterra, para a França, Estados Unidos, China, Rússia, nada. Estava lá o nosso tanque de guerra produzido na Iveco de Sete Lagoas. Isso é orgulho nacional. Isso é puro orgulho nacional. Como é que não dá certo esse país, esse estado? Entende? Bom, é claro que estou acabando, mas Minas precisa de ir mais para a internet das coisas, para a Vodafone, a alta tecnologia, entende? Esse é o segredo para Minas e é o segredo para a capital. A capital, essa cidade de serviço, ela exige, ela necessita dessa pauta da alta tecnologia. Deu certo no mundo e pode dar certo aqui, com certeza. Bom, eu não falei daquilo que você pediu, mas não precisa, não é? Depois vocês podem, não é? Vai ter pergunta, mas eu gostaria de ficar nesse aspecto, no aspecto de que vale a pena pensar um projeto nacional que na base dele tem a inclusão social. Se esse projeto nacional tem inclusão social, ele tem emprego, ele tem renda, e se tem emprego, tem renda, ele diminui a desigualdade social. E falei então de Minas. Minas não pode ficar a terceira, caminhando para a quarta economia nacional, né? Agora, tudo isso tem que ter um projeto político. Ou seja, os atores políticos têm que dialogar com esse rumo. Me permita, por último, no ambiente desse, companheiros, que vale a pena aqui o final, não tem espaço para conceitos de ordem liberal. Não tem espaço. Preste atenção nisso, companheiros e companheiras. Nesse Brasil que eu estou falando, dessa demanda fundamental e estrutural, não tem espaço para o discurso liberal de Estado mínimo e mercado tudo. Não tem espaço. Por isso mesmo, não vamos nos desesperar. Não é à toa que Lula tem em Minas 36% de pesquisa preso. O maior líder popular do mundo e da América Latina preso com 36% de indicação. Entende? Pasmem. A Dilma hoje em Minas tem 27% para o Senado. Se a gente for capaz de pensar um pouco mais, de unir um pouco mais, de conversar um pouco mais, esse é o papel da Manuela, inclusive, e unir um pouco mais, não se tem espaço para a narrativa neoliberal, portanto, do Estado mínimo. Porque nós já ganhamos 30 milhões de pessoas, passaram por mobilidade social fantástica. Esse povo quer debater. Há crise, não resta dúvida, há crise, mas o povo quer debater. Um abraço. Essa é a minha contribuição. Zito, muito obrigado o tempo é curto e acho que você abriu o leque, né? Falou de muita coisa aí, condensadamente. A gente vai abrir para perguntas. Eu já recebi aqui 3 perguntas, tá? Uma, deixa eu dar uns pequenos recados. Eu quero falar que quando a gente terminar aqui o debate, vai ser servido um saboroso baião de 2 aqui, na faixa, cortesia do Curimbá, que sempre nos presenteia aqui. Nós estamos ao vivo na página do Terça Esquerda, viu, Zito? E uma das perguntas chegou através da página também. E, bem, os próximos recados eu dou mais adiante. André, você quer fazer alguma pergunta? Se quiser, tem que escrever com o Breno ali. Flávio também. Quem quiser perguntar, o Breno está colhendo perguntas. As primeiras 3 perguntas, é o seguinte, Zito. A primeira eu acho que você já respondeu, se você quiser aprofundar. A primeira pergunta é: quais medidas podem ser tomadas para que Minas volte a ser a segunda economia? Você tangenciou o tempo. A segunda pergunta, Zito, vem o seguinte:
Ela chegou na internet, eu queria um pouco problematizar ela com você, que eu sei que você está rodando muito, não só Belo Horizonte, como o estado de Minas Gerais. Isso é como pré-candidato, isso pode ser dito, né? Se a gente falar alguma coisa aqui que a legislação não permite, você... E é o seguinte, Zito, como dialogar com o povo brasileiro que absorveu tanto esse discurso de demonização da política? Como dialogar, então? Muitas pessoas, isso é uma pesquisa recente da Fundação Perseu Abramo, muitas pessoas das classes C e D, hoje adquiriram, assim, pegaram para elas exatamente isso que você falou, essa ideia desse Estado liberal ou neoliberal, em que o mercado predomina, a ideia da meritocracia também. Isso entrou muito depois do golpe, esse discurso foi acachapante, e isso está pegando as pessoas mesmo. Como politizar? Você, por exemplo, também é outro ponto que você tocou, que é a ideia do comunismo, ainda é visto por muitos como um bicho de 7 cabeças, enfim. Então, como eu sei que você falou aqui da Vila Aparecida, Morro das Pedras, eu sei que você está de ombro a ombro com o povo brasileiro, quais são as estratégias para falar de política mesmo, abrir o jogo com o povo que, às vezes não tem tanto esclarecimento. A terceira pergunta, então, você vê correlação entre o Partido Revolucionário Institucional Mexicano, que abriu mão da questão revolucionária e se institucionalizou, com a ação do PCdoB, que também dividiu governos, enfim, hoje acredita na democracia representativa? Então são essas 3 perguntas, as primeiras. Gente, eu acho que nós vamos ter tempo para fazer mais 2 blocos de perguntas. Inscrição com o Breno, por favor, Breno. Parece que o Zé do Rádio, o André querem perguntar. Então, com a palavra do Zito. Bom, vou na segunda então, né? É importante quando você fala em poder, nenhum poder ele vem separado de valores, de conceitos, seja lá para que lado for, perfeito? O importante é tirar aí uma lição de que toda busca tem luta de ideias. Por mais que nós então incluímos, por mais que nós avançamos do ponto de vista material e da inclusão social, faltou-se a gente desenvolver mais ação de consciência política. Ao faltar essa ação de consciência política, de educação de nosso povo, deu espaço para essa coisa comum, uma luta de ideias. Quem falou que a elite brasileira estava morta, parada? Se alguém pensou nisso, ficou totalmente iludido. Esse é um dos erros nossos da esquerda. Nós nos iludimos com isso. Nós não politizamos. Ou seja, é preciso politizar o tempo todo. É luta de ideias permanentemente. Então, se você não politiza, você não cuida, você não educa, né? Você não busca um processo de democratização de mídia radical, avançada, não autoriza, a meu ver, é um corte, não autoriza rádios, indiferentemente de cabo a rabo nesse país, o ramo rádio, as rádios, favela, um item da comunicação no Brasil. Ou você não enfrenta uma poderosa mídia, o monopólio dela, vai dar o quê? Entende? Nós não enfrentamos, entende? Então, foi um descuido nosso. Dentro do nosso descuido, claro que acendeu. Claro que teve espaço. E nós não vamos, companheiro que perguntou, nós não vamos xingar o nosso povo, me permita aqui, a palavra é essa que eu achei. Nós não vamos esculhambar nosso povo. Essa gente generosa, esse povo trabalhador, esse povo inteligente, nosso povo é vítima todo dia e toda hora. Ele não teve tempo, de ter a educação, a consciência política que precisa ter no ambiente de luta de classe profunda e delicada como essa. Nós não formamos. Nós não cuidamos, entende? Esse desse país, uma ação sindical poderosa, uma ação social poderosa, de movimentos sociais gigantescos e diversificados, essa nação que vai crescendo cada vez mais a sua organização social,
Contudo, a gente não deu conta dessa politização. E veio o golpe. O golpe veio, lamentavelmente, vocês podem concordar comigo, numa crise dessa, de desemprego avançando, né, cresce a pauta conservadora. Poderia dizer, por quê? Por que hoje um homem como Bolsonaro goza aí de, sei lá, 15%? Não é isso? Parece que é esse dado. Por que goza esse sujeito? Porque é isso, o fascismo, o nazismo cresceu na Europa na base de uma crise profunda. Então, na desesperança, na desilusão, na tristeza, na condição machucada, a classe trabalhadora vai no fascismo. Vai no fascismo. Vai no nazismo. Esse é o perigo do Brasil. Essa situação delicadíssima que está dando uma figura como essa, ou posicionada em pesquisa. Bom, na minha opinião, não vai aguentar 10 minutos de debate. Agora aqui para ele, qual é o seu projeto nacional de desenvolvimento para garantir a inclusão social, ele não vai ter. Ele não tem saída, né? Não tem saída. Bom, penso e estou otimista nisso. Perfeito? Então, é triste, né? Mas para tranquilizar, a demonização da política é parte de uma estratégia da elite brasileira, sofisticada, subliminar, de ganhar consciências. Né? Poderia render. Isso está na novela, isso está no seriado, isso está na música, isso está nisso, está naquilo. Deles. É uma ação sofisticada de domínio. E precisamos fazer a nossa contra-onda. A cada ação, uma reação. Nós temos que reagir. Com mais paciência, com mais jeito, com mais sabedoria, com mais inteligência. Repor o que nós fizemos durante toda a nossa formação política. Ir aonde o povo está. Faltou isso à esquerda, a esquerda precisa voltar. Ir às fábricas, ir aos bares, ir às comunidades, voltar, fazer o que nós fizemos. Não nos burocratizarmos. Esse é um segredo, é uma pista. Né? Bom, a questão do partido mexicano é o nosso partido. É importante nessa hora, o pessoal há de concordar. Companheiros, nós estamos diante, né, de uma grande crise e de uma grande defensiva estratégica. Poderia dizer, a China não pode ser essa referência da luta revolucionária, dada uma grave crise de disputa geopolítica e econômica. A China precisa do mercado americano, os americanos precisam da China. Então nós não temos aquele período histórico de alguém que puxa o processo revolucionário. Isso não tem. É um mundo de acumulação, é a concepção chinesa, por exemplo. Acumular mais lentamente. Bom, assim penso pensando bem. Como nós faremos o processo revolucionário no Brasil? É possível fazer a revolução no Brasil sem samba? Não é? Sem cultura religiosa? Sem o candomblé? Sem os evangélicos? Sem os católicos? Sem o congado? Não, sem a nossa ginga? É possível. Então, a cada um segundo a sua característica e cultura. O nosso partido já fez essa autocrítica já há 20 anos. Perfeito? Ou seja, toda experiência socialista só vai dar certo se na base dela tiver, né, a rigor, democracia. Senão ela não dá certo. Essa autocrítica já fizemos. Mas mais do que democracia, só vai dar certo o socialismo no Vietnã, na Coreia do Norte, na China, enfim, aonde for, se a gente for capaz de produzir riqueza. Não existe, meus amigos, socialismo sem riqueza, sem capital produtivo desenvolvido. O socialismo não é para esse miséria, não. Não vai dar certo o socialismo em qualquer lugar do mundo. Não vai dar certo se não tiver riqueza para distribuir. Nós não pregamos miséria e desgraça, a gente prega riqueza. Agora a diferença básica: nós precisamos de produzir, usar a tecnologia melhor do mundo para distribuir a riqueza. Aqui está a diferença fundamental. E não acumular riqueza individualmente. Essa é a diferença básica, essencial, histórica, entre o capitalismo e o socialismo. É a diferença. Então, portanto, nós
respeitamos a pergunta do amigo, não, tá no ar, né? Mas o Brasil vai buscar o seu próprio caminho. Não me cabe dar nota negativa ao caminhão chinês. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho condição nenhuma para dar nota negativa ao caminhão chinês. Como eu não dou nenhuma nota negativa à opção coreana do norte, ou a vietnamita, ou Cuba. Cuba abriu. O que Fidel Castro falava para nós há 15 anos atrás, né? Nos dói muito, mas é preciso abrir a economia cubana. O que ele falava? É preciso rumar um jeito de entrar dólar em Cuba. Ele fala então de produção de riqueza para beber no dólar do turismo do mundo. O que vocês acham que é a França, meus amigos? A França, aquele PIB francês, é turismo. Turismo. Os 4,5 de PIB Cuba é turismo. Portanto, não vou dar nota negativa. Então, Cuba escolheu o seu caminho de construir o seu socialismo. E o PCdoB não é diferente. O nosso caminho é de consolidar, buscar consolidar, com muito trabalho, uma democracia que é uma jovem. Tanto é que bastou a gente chegar no governo, no poder, chega no governo, que ocorreu, não titubearam. Companheiros, falsificaram a assinatura do Lula. Aquilo foi falsificado. Nós sabemos desse jogo sujo, perverso. Tudo falsificado. Tudo mentira. Para prender. Tá aí hoje aí, como é que tira uma presidenta Dilma daquele jeito que tirou? Se deu uma condição. Perfeito? Ai, se tivesse outras condições históricas. Ai, se tivesse. Ai. Entende? Não foi possível. Então ganharam. E essa vitória deles, então, deixa ainda defensiva. Então, responda, companheiro. É uma defensiva estratégica, teórica, dificílima para nós. Mas é também hoje uma defensiva tática. Vivemos uma crise política. Estamos isolados politicamente. Lamentavelmente. Helena, quer chegar aí também? A primeira pergunta é do Marco Túlio, está escrita: por que PT e PCdoB? Situação, silêncio bacana, hein, Luiz? Ó. Por que PT e PCdoB, quando na situação, não contribuíram para agregar valor no minério? Por que não investiram na produção, pesquisa científica? Quer anotar aí? São 3 perguntas, então você não vai lembrar. Agora é o Luiz Moraes. Na verdade não é uma pergunta, mas eu queria que o Zito falasse um pouquinho, assim, baseado na experiência que ele tem, da expectativa que ele tem da esquerda formar essa frente ampla. E porque a gente vê muita Manu batendo nessa tecla, os outros candidatos ficam mais neutros. Eu queria saber dele o que ele pensa a respeito disso e qual que é o peso que essa frente, se realmente se consolidar, vai ter nessa eleição para a gente, do campo progressista, atingir a vitória. Agora o Heleno, por favor. Boa noite todo mundo aqui do PC Esquerda. Eu gostaria de saber quais são, na verdade, as estratégias do PCdoB em nível municipal, estadual e federal para conseguir colocar um legislativo forte, conseguir colocar gente nos poderes, né, para combater o que a gente tem visto aí, que nós estamos precisando, né, de uma Câmara forte, estamos precisando desse jeito. Quais são as estratégias do PCdoB para isso? Bom, vamos lá. Primeiro, Luiz, essa questão da frente, companheiros, foi importante a pergunta do Luiz. Essa questão da frente para o PCdoB, ela tem dimensão conceitual, não é? A frente para nós não é uma coisa casuística, não é? Ou conjuntural. Para o PCdoB, para a nossa formação, unir o maior conjunto de forças possíveis
para identificar o nosso adversário principal, ainda que o PCdoB não apareça, para nós é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Ao longo de 30 anos, nós temos uma aliança ininterrupta com o PT. Ininterrupta com o PT. Se lembra em 89 que ocorreu? Com Roberto Freire? Em 89, Roberto Freire se candidatou à presidência da República. O João Amazonas falava, né? Não é hora disso, é hora de uma união nacional, uma frente única nacional, para pensar Brasil e não dividir, entende? E não houve então essa união nacional. O Brizola está de um lado, o Ulisses está de outro, o Roberto Freire está de outro, e fica ali o PCdoB com o PT. Mas já ali nós falávamos esse conceito, precisa unir. Essa vitória só veio ocorrer em 2002. Então bastou quase, não é, muito tempo para madurar, para isso avançar. E nós não jogamos fora esse conceito, pelo contrário. Né? O que ocorre é uma dispersão temporária, normal e natural, porque você tem um líder popular preso, que goza de autoridade completa, é um líder inconteste de mundo, de América Latina, preso, perfeito, numa situação dificílima, pode ou não pode ser candidato, e essa incerteza absoluta não ajudou a esquerda brasileira. É isso que eu estou falando de uma defensiva tática também, não é só defensiva estratégica. Na defensiva tática, o nosso comandante, vamos dizer assim, está preso. E o que fazer? Qual é o outro líder capaz de unificar essa plataforma nacional? Esse é o processo, esse é o debate. Então a Manu, coberta de razão, né, Luiz? Coberta de razão, busca fazer essa narrativa. Aliás, eu nunca vi uma candidata ser tão solidária, né, tão responsável, tão preocupada com a situação do nosso companheiro Lula. No meio esforço, no Brasil inteiro, percorreu o Brasil inteiro. Né? Candidata, mas estava lá no palanque em Curitiba, sendo arrastada, sendo xingada, sendo... não. Porque é fundamental para nós essa união. Fundamental. Agora, ao mesmo tempo, não é uma contradição o PCdoB apresentar a sua candidata. É legítimo, é normal, é coerente, é democrático. Vamos apresentar. Agora, o nosso rumo é a união. Está chegando a hora. Não é? Está chegando a hora. Quem sabe, de repente, a gente unifica o Brasil toda uma bola. 36 anos, inteligente, capaz, quem sabe? Perfeito? O Lula respeita muito. Né? Mas pode ser outra coisa. Isso não diminui o PCdoB. Então, para nós é fundamental essa ideia de frente única, que é um conceito teórico, não é um conceito tático para o PCdoB. Ficam 30 anos, né? Como a turma fala lá, o PCdoB é sublegenda do PT. Fala aqui, não tem problema não, está gravando. Nós ouvimos isso, né? Mas não atinge, não diminui. Nós sabemos que nossa responsabilidade na configuração e função de frente única. Entende? De frente única. Então, isso é o diferencial dos comunistas. No caso aqui, o PCdoB. Perfeito? Por que não investiu na produção científica e pesquisa? Eu acho que no nosso ciclo nunca se formou tanto cientista. Se pegar aqui a média histórica, com o Fernando Henrique, formava o quê? Se eu não me engano, o Fernando Henrique formava 2, 3 mil doutores ano. Nós somos 12, 13, 15 mil doutores ano. Entende? Doutores. E mais um doutor de pós-doc. Entende? Mais um doutor de pós-doc. Então acho que, né, enfim, toda uma política de inclusão, né? Enfim, é claro que... Não respondeu a pergunta. Eu saí dela. Foi pela gente que respondeu. Me interessa o que formou, a qualidade do que formou. Mandou gente no exterior, não cobrou porra nenhuma. Quem falou ciência de desenvolver, você não cobrar nada. Ninguém que foi no exterior, não cobrar nada. Se você fez, não passou, se fez coisa boa, não valeu nada.
Meu filho estudou na UFMG, não tinha bebedouro. E vocês pagando a fortuna do professor para ganhar a voz? O filho do senhor estudou na UFMG? Meu filho. E aí? Hoje, lá não tinha bebedouro. Mas o professor ganhava a fortuna, ia para o exterior. Empregado doméstico do professor ganhava a fortuna. Comprou-se a consciência da possível elite para ganhar voto depois. A UFMG hoje não tem professor que é contra. Todo mundo vota em PT. Não, isso é verdade. Todo mundo da UFMG vota em PT. Isso é verdade. Eu estou falando de partido político, entendeu? Eu estou falando de fato. PT não é partido. Agora eu quero saber o seguinte. Foi comprada a consciência do alto e do baixo. Não, na verdade, qual o nome do senhor? Marco. Eu sou o Marco. É um prazer mesmo. Na verdade, o prazer é nosso. É isso, o debate é esse aí, não é? Para nossa tristeza, eu estudei no UFMG, não é? E muito amigo de todos os reitores ao longo de tantos anos. Estou com um filho aqui que cursa engenharia no UFMG, até que ele poderia falar aqui no meu lugar, né? Falta tudo no UFMG hoje, inclusive papel higiênico, certo? A UFMG não está conseguindo pagar a Copasa, CEMIG, entende? Então não é sério a política educacional vigente do Brasil, agravada hoje, perfeito? E o senhor tem razão, em parte sim, claro, é parte da nossa autocrítica. Eu acho, por exemplo, que esse jovem que está fazendo engenharia hoje no FMG, esse que fez medicina, esse que fez odonto e que fez intercâmbio internacional, deveria ter compromisso de ir à França e à Inglaterra e ao Canadá, como a minha sobrinha veterinária e pós-doc foi estudar. Estudou e volta para a Unicamp, graduada aqui na UFMG, depois faz um pós-doc na Unicamp, ou doutorado na Unicamp e pós-doc na Inglaterra. Tem 4 artigos científicos publicados. Ela segmentou o veneno da cascavel. E foi estudar. Mas o que ela tem consciência. Outros fizeram turismo. Mas aí não é um problema da nossa governança, isso que eu quero dialogar com o senhor. Não é um problema da nossa governança. Faltou-se mais critérios. Entende? Na política de mais critério, mais controle. Eu tenho para mim, a minha opinião, eu radicalizo nisso, né? Todo médico formado na USP, na Unicamp, na UFMG, com dinheiro público, deveria prestar serviço comunitário, por exemplo. Não é sério isso? É sério. E aí esse é o debate. E nós precisamos enfrentar essas coisas, entende? Então, nesse sentido, eu dialogo com o senhor, não é? Eu dialogo com o senhor, nós precisamos de, não é? De enfrentar essas coisas que não estão perfeitas, não é? Ah, sim. Cadê o Heleno? Ô, Heleno. Rapaz, a sua pergunta, Heleno, é a mais difícil da noite. Da noite porque não está na gente, não é? Não está, como diz o outro, você precisava de combinar o jogo, né? Combinar o jogo com o russo. Não está na gente. Mas eu falo por mim, aí me permita, é uma resposta simples, mas com respeito à sua pergunta, que é muito importante. Para mim, o segredo hoje de um militante político de 33 anos, meu primeiro e único partido, tenho o maior orgulho disso, o que me move é a utopia, não me move ser candidato, ser parlamentar. A minha vida inteira foi preparar parlamentar, cuidar de parlamentar, entende? Me sinto apto, me sinto preparado para essa representação, né, depois de 33 anos, percebe? Mas eu tenho falado para a minha coordenação, nós precisamos de ter mais paciência com o nosso povo, mais carinho, escutar, entender a crise política, que é uma crise de representação, que é uma crise de valores, é uma crise muito estrutural, muito grave. Certo? Então o PCdoB está nesse diálogo permanente, mas acreditando de que o segredo é a organização social.
E na base da audição social nós temos que ter a nossa mensagem. Qual é a mensagem? Que a rigor é a expressão da política. Toda política tem que ter sua mensagem. Qual é a sua proposta? Entendeu, candidato ou candidata? Você prega o que para Belo Horizonte? Para Minas Gerais? Para o Brasil? Qual é a sua proposta? Ou as suas propostas? Entende? Com certeza o conjunto de minhas propostas não pode ser uma educação pública e privada. Entende? Com certeza não pode ser um SUS privatizado, né? Que o consórcio Globo, Bradesco quer privatizar. Com certeza não pode ser uma previdência privada como fez no Chile, que volta agora à previdência pública. Com certeza não pode ser a reforma trabalhista que fizeram com o argumento de gerar emprego e gerou 27 milhões de desemprego no Brasil. Não é isso. Mas até o nosso povo entender o que está ocorrendo com o Brasil, você tem que ter muita paciência, muito respeito, e nós estamos nessa pegada. Aumentar a organização social e dar nitidez ao nosso discurso, à nossa proposta. Esse é o nosso segredo. Eu estou pensando assim, eu estou me comportando assim. Obrigado. A gente está chegando ao último bloco de perguntas. Chegaram as perguntas aqui, Zito, que embora tenha excedido o número de 13 inscritos, mas eu vou ler. A primeira pede para que você explique um pouco a importância econômica e social do Voo em Minas para Minas Gerais, que você participou de perto desse programa do governo do Pimentel. O segundo pede para você fazer um pouco de uma balança, enquanto pré-candidato, do que você tem visto por aí, como a crise política, né, e econômica está muito grande, nas suas andanças, como, se vocês, o que você tem visto, né, que está diferente das suas expectativas e tal. E essas perguntas agora vão ser do professor Newton, do André Sodré e do Cesário. Por favor, professor. Zito, a sua fala, ela nos permite, assim, uma viagem imensa, né? E desde a hora que eu fiz a inscrição até agora, eu fiquei pensando em qual que era a questão que eu ia te apresentar. Como o Marquinhos falou, é uma fala bastante aberta, né? E ao mesmo tempo que a gente consegue pensar numa questão planetária, né? Em torno da China, do BRICS, né? A gente consegue pensar nesse espaço, nesse território que a gente está aqui agora, que é Venda Nova, né? E mesmo pensando em Venda Nova, se é possível pensar que existe várias minas, é possível pensar também que existe várias Vendas Novas. Eu, por exemplo, sou professor, trabalho na região do Mantiqueira, e pensando em Belo Horizonte dividido em 40 territórios, né? Venda Nova são 4, e lá é a BN2. Lá nós temos o 4º maior índice de vulnerabilidade da juventude em Belo Horizonte, né? Dentro desses 40 territórios. Para você ter uma ideia, na BN2 não tem uma escola de ensino médio. É um dos maiores déficits de educação infantil de Belo Horizonte. E a gente tem todo tipo de violação do direito da criança e do adolescente. E nós estamos sentindo que nesses últimos meses, está mais gritante, mas é questão que já vem, né, de um ano atrás, as violações acontecem e você não tem a quem recorrer. Você toma as medidas práticas, por exemplo, fazer uma notificação, né, de suspeita de abuso, e passa um ano, aquela situação que foi denunciada, ela já alavancou outras violações mais sérias, sabe? Então, assim, eu estou num lugar de muita pobreza, né? De muita pobreza. E a gente fica, às vezes, assim, impotente, sabe? Impotente, saber com quem dialogar, com quem conversar. E aí alguém fez a pergunta aí do Partido Revolucionário Mexicano, eu lembrei lá, foi do outro movimento lá dos zapatistas, né? Que, no dado momento, eles abrem mão da Revolução Clássica e na região de Chiapas ali começa a fazer um movimento de base.
mais importante do que tomar o poder para agir nele, para transformar lá embaixo, eles começam a mudar a mentalidade da base, no sentido de quando tomar o poder, você já fez um trabalho de consciência enorme. Às vezes eu penso que a gente aqui no Curim, desculpa a ousadia da comparação, mas assim, quando a gente se propõe a fazer esse diálogo aqui, chamar vocês que estão no movimento, né, mais nacional, o que a gente quer é isso. Nós, povos mortais aqui, né, zapatistas, que sentam no bar, no lugar de boemia, e se propõe a discutir política, né, e convida vocês, convida outros atores importantes, a gente quer não só achar nosso caminho, mas nós queremos fazer um cruzamento, um vínculo desses caminhos diferentes, né? Não estou falando que vocês não vêm na base, vocês não andam pela base, muito pelo contrário, vocês sabem muito mais isso do que a gente. Mas nós estamos aqui nesse chão todo dia, nesse território todo dia. Hoje aqui tomando uma cerveja, comendo a solonaça da vovó que a Fátima prepara, conversando com você, conversando com outras pessoas que vêm aqui nos privilegiar, né? Mas nós não saímos daqui, estamos aqui todos os dias. E aí desculpa a demora lá, mas eu vou chegar na pergunta. Aí quando você fala assim, o socialismo não... O socialismo propõe distribuir riqueza, precisa ter riqueza, né? E o que a gente percebe é que a gente chegou em patamares anterior ao início do governo Lula. Eu, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado foi sobre a criança na Bolsa Escola. Naquela época não tinha Bolsa Família. E eu entrei em algumas escolas para fazer minha pesquisa e vi uma miséria assim, absurda. E aí a gente começa a ver essas coisas sendo atacadas, diminuindo, né? Passei anos andando pelas ruas de Venda Nova sem ver uma criança na rua vendendo bala ou vendendo outra coisa. E agora elas estão aí de novo pelas ruas, sabe? E assim, a minha preocupação é essa, estar relacionada à educação, estar relacionada a essa falta de política, né, para combater a pobreza, entender que você não consegue levar consciência se você não fizer uma discussão apropriada disso e fazer um outro movimento que vai além desse que o político tem que fazer lá quando ocupa algum cargo, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, olha, nós precisamos continuar conversando, dialogando. E o que vocês, enquanto partido político, enquanto uma possível aliança que quer alcançar o poder, eu acho que depois que definir se o Lula será candidato ou não, nós teremos mais claro as possibilidades de aliança efetiva, né? O que é que o PCdoB, tem pensado acerca disso, dessas políticas que dialogam com o miserável nesse território que é Venda Nova e que a gente está aí todos os dias? Agora o Cesário, por favor. Zito, vou ser bem breve. Até porque a minha pergunta já foi feita e já foi respondida, que é a questão exatamente da unidade. Eu cresci com a unidade, né? Eu sou fui criado dentro do PCdoB e a questão aí realmente, ela é programática. A unidade é uma questão programática. E o Zito provou isso. O PCdoB tem isso, né, na sua essência, a questão da unidade. Agora, voltando à questão, na realidade, eu vou fazer uma pergunta da minha companheira. Ela preocupada com a questão da China. A China hoje tem avançado muito, obviamente, hoje é a maior economia mundial, mas
no momento em que tem esse crescimento, eles estão desvastando parte da natureza chinesa, né? Não só do ponto de vista do minério, né? A questão a questão da fauna, ou seja, eles destroem absolutamente tudo, né? Obviamente, quando você fala em riqueza, é fundamental. Nenhuma economia, seja ela, por mais que a gente queira ou não, para que o socialismo, para que a democracia floresça, cresça, é necessário que a gente tenha riqueza. E essa riqueza, muitas vezes, ela é exatamente isso que se coloca, ela está baseada numa industrialização muito violenta. E aí a preocupação que tem o PCdoB com a questão da ecologia, da manutenção da natureza, né, com os nossos rios, as nossas florestas, os nossos bichos, né, qual é a grande preocupação que se tem? Obrigado, Cesário. Vamos terminar agora com o André. Por favor, André. É a última pergunta da noite, fecha esse bloco e a gente vai papar. Tentar ser bem rápido aqui, viu, pessoal? Boa noite a todo mundo. Zito, boa noite. Marcos, boa noite. Obrigado aí pelas palavras. Purim, Saulinho, obrigado. Tá um prazer estar aqui de novo com vocês. E toda vez que a gente veio, a gente também fez perguntas, né, Marcos? Tal, não poderia faltar agora. Embora a gente sempre pensa numa pergunta A, numa B, e o Luiz fez a pergunta A, né? Que era a questão da unidade, o companheiro reforçou. E aí eu tinha a pergunta B, que eu acho que ela ficou relegada a um segundo plano agora, que era um pouco dessa questão, ia pedir para o Zito discorrer um pouco dessa questão da luta identitária, com a questão da luta de classe. É sempre interessante isso, sempre foi uma coisa polêmica aqui, mas o professor me ajudou uma outra provocação, o professor Nivaldo, porque assim, muito amigo, muito companheiro, Dr. Newton, desculpa, e uma provocação interessante, porque eu conheço o Zito, e assim, é uma inspiração enorme minha, desde o movimento estudantil, é uma grande referência que eu tenho na política, e eu não poderia deixar de perguntar para ele, dele explanar, que eu acho extremamente importante, sobre o projeto que ele tem para Venda Nova. Existe um projeto político, um projeto política e partido pressupõe luta pelo poder e luta pela ideia. Né? Poder para você ter força de implementar determinada ideia, determinadas pautas políticas que são importantes à sociedade, ou, do outro lado, algo que eles acham importante para eles, que não é o nosso caso. Então eu sei que o Zito tem isso para Venda Nova. E aí ele queria e gostaria que ele discorresse um pouco sobre esse projeto de Venda Nova, que é um projeto que eu sei que é grande para Venda Nova. Eu só vou organizar. Boa. Bem, pessoal, vou em Minas, rapidamente. Olha, esse aqui é um programa que eu falo com entusiasmo. Depois de 55 anos, Minas voltou a ter aviação regional. Como é que nasceu isso? O nosso governador esteve exatamente nos Estados Unidos, e voltando aos Estados Unidos, pede o nosso presidente, o Marco Antônio Castelo Branco, o CODEBIG, para pensar então como Minas voltasse a ter aviação regional. Né? Mas voltar para quê? Voltar a ter aviação regional para cuidar de fomento de negócio, portanto, da economia de Minas. Então, achei isso então uma coisa fantástica, e de fato viajei Minas inteira com esse conceito, ou seja, hoje a Almenara fala com a Pampulha fala com o Poços de Caldas, o Triângulo fala conosco, o Norte fala conosco, ou seja, qualquer homens e mulheres de negócio do mundo sai daqui e vai à minha terra natal, lá fazer rodada de negócio com Frisa, que exporta a melhor carne do país para 66 países, sai de Nanuque, minha terra natal. Então, qualquer delegação internacional que queira conhecer a carne de minha terra, Nanuque, tem um avião que sai da Pampulha e vai para lá. Estou caricaturando, a questão mais me orgulha, porque exatamente o fato do avião e a Nanuque, vocês sabiam que nós acabamos de conquistar um certificado da Inglaterra
que faltava no nosso freezer, na nossa carne, para exportar também a carne para a Inglaterra. E o item que faltava era esse, a logística. Vocês têm avião na cidade? Né? O aeroporto funciona? Olha aí, é isso que chamam de fomentar desenvolvimento. Mas eu poderia dizer, o Feministas também ele é cidadania. Ele é cidadania à medida que ele proporciona um jovem, um idoso vir fazer uma visita com seus entes queridos na capital. É cidadania, é saúde pública quando proporciona um idoso jovem vir fazer aqui uma quimioterapia ou qualquer outro tratamento de saúde, entende? Então, Voi Minas é essa integração, é Minas mais perto de Minas. Então é uma coisa fantástica e o nosso governador está de parabéns quando teve essa coisa assim de ligar aqui para Pampulha, Araçuaí, Almenara. Isso é uma coisa fantástica. Depois de 55 anos voltou a ter isso em Minas, perfeito? Tá aí então uma preocupação da nossa retomada de desenvolvimento nesse item, perfeito? Não existe desenvolvimento sem logística, né? Então o avião cumpre esse papel. A crise política e econômica, eu falei um monte disso aqui, companheiros, é uma crise grave, porque é a crise de valores, de representação. Agora eu fico triste que ao reconhecer